Eu vou começar a noite de hoje apresentando a minha convidada desse terceiro episódio, Karina Maia, a coordenadora executiva de saúde da pessoa com autismo. E aí, Karina, como que você tá? Eu tô bem e tô muito feliz de estar aqui com você, Paula, mais uma vez. Faz exatamente 1 ano que eu estive aqui. Nossa, que bacana! Exatamente 1 ano. Eu perdi essa data, perdi essa noção. 1 ano que eu estive aqui com vocês e é um prazer enorme estar aqui de novo. Num outro podcast, com um outro tema. Exatamente. Mais aberto, né? A gente fazia falando mais sobre o autismo nesse dia, né? Exatamente. E foi muito bacana, foi muito rico. E hoje a gente vai fechar um pouquinho esse tema com relação a essa questão do autismo. A gente vai falar do autismo, sim, mas eu acredito que para o podcast que é direcionado para a equipe de educadores e também para os familiares das crianças, das pessoas com deficiência, é isso? Vamos começar por aqui já, a primeira pergunta. Como é que a gente lida, como é que a gente usa a nomenclatura para falar das que na minha época de faculdade eram crianças com... Era educação especial, né? Crianças com necessidades especiais. E não usa mais. Todo mundo tem necessidades especiais. Exatamente isso, né? Hoje nós usamos pessoa com deficiência. É assim que nós chamamos, né? As pessoas com deficiência. Então, a gente tem que começar estabelecendo isso para que a gente possa entender. E por que mudou, assim, que ficou para... Tirando a questão, né, das pessoas com necessidades especiais e foi para pessoas com deficiência, por conta dessa questão do... A pessoa em si, a pessoa com deficiência, né, ela tem essa deficiência, então ela não tem uma necessidade especial. Então, usava muitas nomenclaturas de forma equivocada, né? Então, o mais correto e o que hoje se usa é pessoa com deficiência. E há um estigma da pessoa que não tem deficiência falar, né? Olha, eu conheço uma pessoa com deficiência. Não tem nada de errado dizer que é uma pessoa com deficiência. E também para as crianças autistas, ficou todo mundo com a nomenclatura de TEA, né? Transtorno do espectro autista. Então, a pessoa é uma pessoa autista, né? Ou a pessoa com transtorno do espectro autista, que está no espectro. Geralmente a pessoa fala, olha, eu estou no espectro, né? Ou eu sou autista. Existe diferença entre estar no espectro e ser autista? Não, é uma forma diferente de dizer, né? Eu estou no espectro autista. Eu sou autista. É a maneira que as pessoas se identificam. E por exemplo, nessa questão do autismo, geralmente ele vem com as comorbidades, por isso que entra como transtorno do espectro autista, porque ele não fica fechado um diagnóstico apenas de autismo. Usamos a palavra espectro porque existem vários autismos, né? Vamos dizer assim. Então, um autista nunca é igual ao outro. Então, existem níveis de suporte, dentro dos seus níveis de suporte, existem os seus espectros, né? Então, não quer dizer que uma pessoa nível 1 de suporte, ela seja igual a outra nível 1 de suporte. É muito individual, né? É muito amplo isso. Então, portanto, a gente tem uma visão equivocada do espectro que é assim... O autista de baixo funcionamento e o autista de alto funcionamento, não. Isso também já caiu, né? Eu tava lendo hoje que não existe mais o autista leve, moderado. Não. E eu não lembro mais quais eram as classificações. Era leve, moderado e severo. Isso, leve, grave. Moderado e severo. Não existe mais. Não, hoje é por nível de suporte. Sim. E as pessoas têm essa ideia de que o autismo, ele é o leve, o autismo de baixo funcionamento e o de alto funcionamento. Só. Não, dentro desse espaço existem muitas nuances. Porque um autista ele pode ter problema de comunicação, o outro não, e ser do nível 1 de suporte. Ter mais uma dificuldade maior de comunicação, o outro não. Interagir um pouco melhor, o outro menos. Ter dificuldades sensoriais, o outro não. E ter nível 1 de suporte, por exemplo. Então, dentro desse
espectro aí é muito amplo. E quando a gente fala em nível de suporte, de suporte seria o que essa criança, né, essa pessoa precisa de auxílio, é isso? É. O que ele tem de mais autonomia, menos autonomia, o tanto que ele precisa de ajuda. Então, geralmente, a pessoa, assim, ela é super funcional, ela tem toda a autonomia, mas em algumas situações ela precisa de um suporte pequeno. Um exemplo, não anda de ônibus sozinha, por exemplo. É uma única dificuldade que ela tem. Outras têm mais dificuldade para comer, têm uma dificuldade para ir ao banheiro, não fala, né? Então, ela precisa de um suporte substancial, então, grande. Então, ela é considerada nível 3 de suporte. Certo. E agora vamos falar um pouquinho, então, no contexto escolar, como é que isso acontece hoje, assim, qual que é a lei, como é que a coisa acontece quando você pega o seu diagnóstico do seu filho, que ele é autista ou ele tem algum outro tipo de deficiência, e você vai procurar a escola. Como é que é o processo disso, na prática? Isso ainda é uma barreira complicada, né? E eu ouço muito assim, Karina, me indica uma escola inclusiva. Eu quero ir para uma escola que vai aceitar o meu filho. Isso é uma coisa muito complexa, né? Então, hoje, a maioria de nós pais, e eu preciso me enquadrar nisso, né, Paula? Você sabe disso. Então, nós pais, a gente já tem o receio. Mudou o ano, mudou a escola, existe aquela tensão e os pais que estiverem aí acompanhando no chat, vai deixando aí as suas experiências também, porque eu sei que são muitas. A Karina mesmo tem uma para dividir com a gente, que foi quando você foi atendida, né, lá na Girassol. E porque o filho dela, com 10 ou 11 que ele já está. Foram 2, ele já está com 11, né? Ele ficou 2 anos com a gente na Girassol, e quando ela foi atendida por nós, ela não, tinha sido negada em várias escolas, é isso? Foi. As escolas nem atendiam, nem... Eu não recebi nenhum retorno do WhatsApp, porque como eu tive a dificuldade na época com a escola pública de conseguir vaga e tudo mais, foi logo na volta da pandemia, né, Paula, que ele foi para lá. Então, eu tinha uma certa dificuldade de conseguir, eu tive uma dificuldade de conseguir vaga para ele. Mas, quando eu fui procurar a maioria das escolas particulares, existia sempre uma desculpa ou eu não recebia retorno pelo WhatsApp. Eu tenho escola que eu estou esperando até hoje. E eu mandava todos os dias. E aí, né? Você leu minha mensagem? Poderia me responder, por favor? E aí ficava. E você já de cara abriu o jogo? Não, eu falava. Olha, meu filho está no 4º ano. Ele é autista, nível 2, né? Na época moderado, ainda não teve essa mudança. Ele é um autista nível 2 de suporte, vamos dizer assim, como se fosse hoje. Ele ainda está em processo de alfabetização. E eu gostaria de saber se você tem vaga para o 4º ano e tal. E, gente, lembra do grilinho? Cri, 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 cri. Eu fiquei lá e eu estou esperando essas escolas me responderem até hoje. Quando não, a gente ouvia assim, então, porque o nosso material é tal, mas ele não vai acompanhar esse material e a gente precisa que ele acompanhe o conteúdo. Precisa. A gente precisa. Então, como vai acompanhar um conteúdo de 4º ano se ele ainda está em processo de alfabetização? E aí a gente pode falar depois dessas questões adaptativas, né? Sim. Das escolas. Também entender que não necessariamente por ele ser autista é que ele estava com esse déficit, né? Porque no retorno da pandemia, várias crianças apresentaram. E crianças até que nem tinham diagnóstico, então... Foi uma problemática geral, né, Paula? A gente comentava sobre isso. Aconteceu muito disso, pós-pandemia. Então, não necessariamente era por uma questão do autismo. No caso dele era, mas a gente recebeu crianças analfabetas no 3º, 4º ano, e não só porque
tinha algum diagnóstico. E muitas não tiveram mais acesso à terapia, parou terapia. Algumas tiveram até um avanço na pandemia. O Arthur foi um deles, porque eu tinha muito mais tempo de ficar com ele e poder desenvolver atividades pedagógicas em casa, porque ele não assistia aula online, gente. Não adianta você pedir para uma criança que tem TDAH e autismo ficar ali numa aula online, quiçá na sala de aula, né? E aí online, então... Mantê-los na sala de aula já é bem difícil, e eu não conseguia. Alguns casos. Porque geralmente não vem só com o autismo, mas vem o autismo associado ao TDAH e a criança não tem condição, né? Não tem... Em alguns casos, sim. Tem alguns que têm condições de ficar sentadinho, de tentar, né? Aí tem dentro do espectro aquele que é mais tranquilo, né? Outras crianças com deficiência intelectual também sofreram muito com a pandemia, por não ter acesso, né, à escola e às terapias e tudo mais. Enfim, existe um contexto social também de todas essas crianças, né? Tanto típicas quanto atípicas, de reinserir socialmente. Tanto que os diagnósticos aí aumentaram consideravelmente, né? Depois da pandemia. Depois da pandemia. E aí, me fala um pouco sobre isso. O que você pensa a respeito? Por que tanto diagnóstico? Existem vários motivos. Várias questões aí, né, para se debater. Então, nós temos também a informação hoje é muito mais acessível, as pessoas têm uma observação melhor, né, em relação ao comportamento dessas crianças e o desenvolvimento delas. Nós temos também profissionais mais capacitados para isso. Em contrapartida, nós temos aqueles que se julgam especialistas e acabam diagnosticando crianças equivocadamente, e isso realmente amplia, né, de uma forma grandiosa aí, hoje o diagnóstico do autismo. Como é feito esse diagnóstico para a gente poder pensar de uma maneira correta? Qual que seria o caminho exato? Na verdade, qualquer médico pode fazer o diagnóstico de autismo, vamos dizer assim. Pode diagnosticar, fazer um laudo e colocar um CID de autismo ali. Né? Tem do Numa CRM. Consulta de 3, 4 minutos da Unimed, por exemplo, fica bem difícil. Sim. Ou eles fazem, mas sem nenhum tipo de amparo e de tempo e de conhecimento do real, né? Do que essa criança no dia a dia. O diagnóstico Mas esse não seria o caminho correto. Não. Olhar a criança e falar, não, ela não estou vendo que ela é. Não é assim. Até porque no consultório eles têm outro comportamento. Lugar diferente, um lugar novo. Às vezes tem brinquedo no cantinho ali que ela vai adorar aquele brinquedo e vai super estimular essa criança. Ela vai ficar às vezes mais agitada realmente. Então depende de cada caso. Mas o ideal é passar por uma equipe multidisciplinar, fazer um diagnóstico multifatorial. A gente precisa saber como essa criança vive em casa, como que é o ambiente dela, desde a gestação dessa mãe. Então, tem todo um processo ali, uma anamnese que você precisa fazer, né? Testes, né? Inclusive protocolos usados para isso, para você fechar aí um diagnóstico de autismo. É muito sério isso, gente, porque hoje, e não é numa consulta, né, Karina? Não é numa consulta de 20 minutos, porque e pelo plano de saúde especialmente, porque o plano de saúde não proporciona um bom pagamento ao médico, então ele tem que ter ele tem que atender muitos pacientes para conseguir se sustentar. Sim. Então, o que acontece? Estou criticando aqui você cancelada pelo plano de saúde, mas é real, né, gente? Não vou ficar, qualquer plano de saúde. Não vou ficar passando pano, não. Né? Eu vou falar a verdade, porque eu vejo como é que é. A pessoa vai para uma consulta em 10, 15 minutos, meia hora no máximo, e ela sai dali com um diagnóstico porque o médico observou seu filho. Como assim? E existe assim, tanta coisa, o leque é tão grande, né? Sim. E hoje as pessoas elas chegam no consultório com um roteiro já. Pronto, né?
Ou com uma única característica, gente, uma característica só, um exemplo, né? Ai, meu filho anda na ponta do pé. Isso. Aí fala isso para um profissional, ele fala, então pode ser que ele tenha autismo. Não, eu conheço crianças que precisaram fazer cirurgia porque teve um encurtamento de tendão de andar na ponta do pé, né? Porque era mania. Era talvez, ou até ou um problema físico, ou um transtorno do processamento sensorial. Ele tinha, né, um receio de colocar os pés no chão e isso causa um encurtamento de tendão e precisa fazer uma cirurgia. Então, não é uma única característica. Então, você precisa observar muito bem essa pessoa para se fechar um diagnóstico. E isso é para tudo. Para o transtorno de aprendizagem, uma dislexia, por exemplo, um TDAH. Sim, seriam várias sessões, vários testes, né? Sim. E, geralmente, eu acredito que até mais de 5 sessões, né, de encontros e é lógico, Paula. Depende de cada um, né, da do olhar, porque do olhar. Nem todo instrumento ele vai te dar uma exatidão. Ele pode te dar um norte, né? Ele não vai te dar um 100% ali. Vai te dar um norte. A sua observação, o seu conhecimento e os critérios que você tem que seguir é o que vale. E o olhar, né? O olhar clínico. Quando você trabalha com isso 24 horas, você, às vezes, numa sorveteria, você vê uma criança passar, gente, eu até faço direto uma loucura, isso. né? Falar isso para alguém. Mas até você vê até o olharzinho, o jeitinho, aí você olha a família, porque aí eu acabo olhando todo mundo que está ali junto com aquela criança, né? E você acaba tendo a desconfiança de que ali pode ter alguma coisa. Mas precisa ter um critério muito rigoroso. Isso é para a vida toda, esse diagnóstico, gente, é para a vida toda. Eu faço muita observação, né? Mas, obviamente, que eu não vou sair por aí distribuindo o diagnóstico. Mas lá na escola mesmo, passou pelo portão da escola, eu já sei. A gente já desconfia, mas são é olhar, 28 né? anos, né? Encontrando crianças. E convivendo. Convivendo com crianças e entendendo que a individualidade mesmo, mas algumas coisas são E eu garanto praxe. que sua vida nunca mais foi a mesma depois do tutu. Não mesmo. E agora... A gente aprendeu na raça. E agora tem o laudo permanente. O Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, ele sancionou a lei do laudo permanente. O que seria isso? O que seria isso o médico deu que é autismo e acabou. Então, mesmo que ele passe por uma outra consulta médica e o outro médico diga que não, aquele laudo que ela pegou a semana passada ainda tem validade. Mas mesmo se de repente a gente estiver falando de um diagnóstico errado? A gente tem que falar sobre isso também. Porque quando realmente não é, nós não mentimos, né? O Centro de Referência, para quem não conhece, eu sou coordenadora lá do Centro de Referência do Autismo, é um centro municipal. Então, quando chega crianças com algum diagnóstico já fechado, obviamente ela já vai direto para a terapia. Chega na terapia, nós começamos a fazer avaliação durante as sessões e nós desconfiamos, olha, não tem traços, né? Existem famílias que super aceitam. Existem outras famílias que não aceitam. Que, inclusive, tem resistência a essa mudança. Só que não há o que fazer, Paula, porque essa criança... diagnóstico. Não há o que fazer. O que a gente precisa é ser verdadeiro. Olha, nós notamos que não confere, né? Mas ele precisa ser direcionado para o atendimento correto, porque muitas vezes você está ali enxugando gelo. Sim. Né? Então você também não pode. E até pegando a vaga de alguém que precisa, né? Sim, tá mas você também não pode complicada. mentir para a família. Ela entendendo ou não, você tem que ser real, realista e verdadeiro ali. Isso para todas as condições, tá, gente? Não é só o autismo, não. Entendi. E no caso de leis, por exemplo, quando a gente trabalha a lei, existe uma quantidade ideal de autistas por sala. Todo mundo que tem um autista na sala de aula precisa de um professor auxiliar, é o agente educacional, é professor auxiliar. Como é que é isso? Existe a diferença entre o professor que vai trabalhar a parte pedagógica e aquele que vai dar o suporte que esse aluno precisa?
Como é que é isso? Vamos lá, vamos Olha, tem uma gama, né, de situações. Tem a escola particular, existe a escola pública municipal e a escola pública estadual. Independente das escolas, cabe também o bom senso à quantidade de alunos com deficiência daquela sala. Porque pensa numa professora numa escola pública, por exemplo, com 40 alunos e tem mais 5 alunos com deficiência na sala, com múltiplas deficiências ali na sala de aula. Sim. Né? Então, como que ela vai dar conta disso? Tá? Sim, possível. Agora, você imagina 45 alunos numa sala, mais 5 agentes educacionais ou 5 professores de apoio dentro da sala. Então, tem que caber um bom senso. Aquele aluno que mais precisa de suporte, ele vai ter um professor auxiliar, vamos dizer assim. No estado, seria, por exemplo, um pedagogo que vai sentar com essa criança e adaptar a atividade que a professora regular está dando ali na frente da lousa. Ela vai explicando de forma mais simples ou auxiliando para que essa criança acompanhe a classe. Vamos pensar sim nisso numa escola estadual. Isso. A escola estadual, ela tem um professor auxiliar, que hoje agora tem um profissional de apoio, mudou aí a portaria, um profissional de apoio. Então, provavelmente não haja mais a necessidade de se judicializar. Antigamente, ou até há pouco tempo atrás, a gente tinha que judicializar para conseguir esse professor auxiliar. Como? A família, até a Defensoria Pública ou um advogado, e judicializava o Estado para que ele contratasse esse profissional para esse aluno, que tem essa função que você especificou. A escola pública municipal, ela tem um agente educacional, que eu acho que é esse o nome, que é agora o educador infantil, é para o ensino infantil e para o fundamental, eu acho que é o agente educacional, o agente escolar, não lembro a nomenclatura. Se vocês souberem aí, manda aqui para mim. Que manda também nos comentários. Eu não lembro. Se a gente tiver alguém assistindo que inclusive faça essa função. Exato. E aí, esse profissional, ele tem um papel de suporte. Ele não tem um papel pedagógico. Ele tem um papel de direcionar, ele vai cuidar dessa criança dentro das condições dela de autocuidado. Então, se a criança ela não sabe usar o banheiro sozinha, se ela precisa de auxílio para limpar, se ela precisa de auxílio para comer, né? Então, esse profissional, ele tem essa função no município. Ele não tem essa função pedagógica. Todas as crianças, elas têm, dentro da escola pública, elas têm o direito ao AEE, né? Que funciona no contraturno. Não é obrigatório a família matricular esse aluno com deficiência no contraturno, porém existe e a criança tem direito, né? Às vezes tem pais ao contraturno. Ao contraturno no Instituto especializado. Sim, no atendimento educacional especializado, que pode ser na própria escola, né? No período contrário, como também pode ser numa escola dentro, por exemplo, no estado, o IEBA tem uma sala de recursos que é maravilhosa, né? Então, tem outras escolas que não têm sala de recurso na própria escola que frequenta a sala de recursos no contraturno, por exemplo, no IEBA, né? Ou em outras escolas que tem. Tem outras escolas agora também estruturando salas de recursos, né? Aqui alguém escreveu, agente educacional do especial, eu penso. A Fernanda. Isso, Fernanda, obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguém. Eu quero achar um outro comentário também. Peraí que aqui perdeu aqui para mim. Eu acho que eu tenho aqui, ó. A Jaqueline Hidalgo, ela fala se a gente acha que é ideal uma escola integral ou um período na escola regular e outro período na terapia. A gente vai falar sobre isso já, que daqui a pouquinho, a gente inclusive, vai porque nós vamos mostrar isso acontecendo na prática nos Estados Unidos. Então, segura aí um pouquinho essa pergunta, que já você vai ver como é que a coisa funciona. Já que é um modelo que seria
brilhante, né? A Jaqueline Sequeto também fala, gente, educacional. Obrigada, Jaque. A Jaque é uma amiga querida. Tenho várias amigas queridas aqui, ó. Michele, a Feira, a Fabiana Tito. Fabi, tenho encaminhado algumas crianças lá para a Fabi. Então, Paula, cada escola age, né? Cada modelo aí de educação é muito diferente. A escola particular, você já sabe como funciona, né? Sim, a escola particular é bem diferente. Tem uma outra dificuldade que fica a questão do custo, é claro. E que não pode cobrar mais por essa pessoa, por esse acompanhante. Né? E tem a questão também de que nem todos precisam. É isso, né? Sim. Pelo que eu entendo, a criança, para ela ter esse acompanhante, ela tem que ter um nível comprometido de autonomia. Ela tem que ter também um nível de comprometimento pedagógico. Mas eu acho que, em especial, seriam crianças que precisam de troca de fralda, de auxílio para comer... autocuidado. Seria um... Né? Agora, suporte pedagógico é diferente. Esse profissional tem que ser capacitado realmente, ele tem que ter um conhecimento ali de educação especial, ele tem que conhecer a condição. E aí é onde a gente entra da falta de capacitação. Muitas vezes dessas pessoas. E também do custo desse profissional. Sim. Você imagina que a pessoa que vai ter condição de atender com formação, com capacidade, uma criança dessa, ela tem que ter investido no estudo, tem que ter investido seu tempo e tudo mais. Esse profissional vai custar, às vezes, até mais caro do que o professor regular, professor regente. Então, muito complicado isso. Na escola pública, né, tem, né, já instituído isso, que tem que haver a formação continuada. Isso precisa existir. É onde mais o bicho pega, né? Porque nós precisamos capacitar cada vez mais. E aí existe também, né, a gente tem que falar de todos os lados aí, a pessoa que aceita trabalhar com educação especial. Sim. Ela precisa estar disposta a trabalhar com educação especial. Não adianta você querer trabalhar, é lindo trabalhar com criança com deficiência. Eu quero trabalhar na educação especial porque eu me apaixonei pela educação especial. Na prática, isso é diferente. É muito diferente. E você na prática, você apanha, você e não é leva só mordida, isso. Você passa por situações de desespero. E você tem que entender as condições. E nem sempre, né, a gente consegue entender. Nem sempre a gente consegue interpretar o que essa criança está precisando. Então, isso levanta angústia, levanta uma porção de coisas. Onde há frustração e há uma rotatividade muito grande desse profissional. O que também impacta muito Atrapalha no emocional, muito o emocional dessas e no psicológico crianças, dessas crianças. Isso não dá, né, para acontecer. O que a gente verifica muito é a falta de um substituto nesses casos, que já está ali convivendo com todas as crianças e faltando um profissional, ele esteja ali, já conhece aquela criança, então ele pode ser substituto, igual a professora substituta. Você não tem uma professora, mas você tem uma reserva que pode ali atender aquela classe naquele momento que ela faltou por algum motivo ou tirou uma licença doença. Você está ali, tem uma profissional que vai dar um suporte que já conhece mais ou menos os alunos, que facilita muito para esse profissional também trabalhar. E para os alunos também, porque é uma pessoa conhecida de dentro do ambiente escolar. Sim, seria tipo ter uma volante. Uma volante, exatamente. Ter eu falo, uma carta na manga, né? Exatamente. Que na hora que você precisa, você saca essa carta na manga. Mas pensando também na questão das escolas particulares, existe uma problemática de como inserir essa criança no grupo, de como fazê-lo acompanhar, porque dependendo do nível de suporte, a criança não consegue, e aí ela acaba comprometendo o aprendizado do resto da classe, por exemplo. Então, eu tenho uma pergunta aqui do meu WhatsApp que diz assim: meu nome é Roseli e eu acho que a inclusão, no caso dos casos severos,
fica difícil para todos os lados, tanto para o autista, que não está preparado para assistir uma aula convencional, isso é verdade. É verdade, ela tem razão. Né? Opa. Tanto para a professora, que tem que parar a aula em momentos de crises, e também para outros estudantes que perdem o foco na aula. Sim. E hoje em dia já é muito difícil, porque a maioria dos estudantes já tem essa dificuldade de acompanhar, porque como eles são muito estimulados, eles têm um tempo de concentração muito menor, o que hoje está sendo super também confundido com o TDAH, mas na verdade é pelo excesso de estímulo. Então essas crianças estão perdendo o foco com muita rapidez. E aí ela diz aqui que os outros estudantes perdem o foco. E você não acha, então a questão dela é, você não acha que essa lei está equivocada? No sentido de ter essa criança dentro da sala de aula? Os casos mais graves, onde até essas próprias crianças elas não conseguem se adaptar ao ambiente, né, por diversos motivos. Né? Hoje ainda nós temos a escola de educação especial, né, as instituições que acolhem os casos mais graves, que realmente têm essa dificuldade de permanecer na sala de aula. Ela tem toda a razão. Existe a dificuldade do foco das outras crianças, né? Aquela criança também não está aprendendo adequadamente como ela deveria aprender. Eu sempre digo uma coisa dentro do autismo, que é a área que eu mais atuo, né? Então eu posso falar um pouquinho melhor dentro da condição do autista. Eu nunca gosto de confundir nível de suporte com QI, com inteligência, com capacidade, né? Eu conheço autistas graves que não falam uma palavra, mas que escrevem lindamente e têm o seu cognitivo ali e consegue entender o que está acontecendo. Só não consegue se adaptar àquele ambiente, vamos dizer assim, com barulho, né, com estereotipias, com estereotipia vocal e tudo mais. Mas tem condições de aprender. Porém, às vezes, até direcionando para um atendimento, uma escola especial, né, e não trabalhando essas questões comportamentais, ele também não tem condição de colocar sua capacidade de uma forma como ele deveria, como ele conseguiria, né, como ele poderia estar demonstrando que ele pode fazer mais do que ele está sendo ensinado ali. Né? Então também tem essas questões. Mas o que a Roselia coloca é sobre tudo. Né? É a condição da criança ali ou do aluno, que ele é muito grave, então ele não teriam condições de estar ali. Os outros alunos que não têm nenhuma deficiência, aí a gente diz assim, né? Até onde a gente sabe não tem, né? Outras condições, não conseguem prestar atenção, não conseguem aprender. Né? Entendi. E a professora não sabe o que fazer, porque a professora fica perdida. Ela fica perdida. Se ela socorre o aluno típico ou o aluno atípico, né? Ela não consegue saber para que lado correr. Exatamente. E se não tem um suporte na escola, se realmente isso não é conversado com a família, porque essa família também ela precisa entender essas condições. Né? Isso é muito importante. Eu queria perguntar aqui para a Patrícia Oliveira, que ela diz, concordo, é o que está acontecendo com meu filho. Patrícia, se você puder mandar, falando um pouco mais para a gente do que está acontecendo com ele, aí a gente tenta te ajudar aqui, ou mesmo trocar essa experiência, porque deve estar acontecendo com o filho de outras pessoas também. Exatamente. E quando você falou nessa questão da família, né? Eu percebo, como diretora de escola há tantos anos, que existe uma diferença muito grande em você lidar uma criança com uma pessoa com deficiência, quando ela tem uma família que aceita, que entende e que colabora com você. É totalmente diferente do que é a família que tem a resistência, a família que não consegue compreender exatamente o que está acontecendo com essa criança, ou faz uma super proteção à criança só porque ela tem o diagnóstico.
eu vou corrigir aqui, não só porque ela tem o diagnóstico, porque eu acho que é bem complicado para essa família receber esse diagnóstico. E aí existe uma tendência em fazer essa superproteção. A insegurança, e aí ela acaba, em muitos casos, a gente começa a não entender até onde tem a ver com o diagnóstico, com a dificuldade que essa criança está tendo, ou é falta de limite, ou foi excesso de mimo. Isso também acontece bastante. E com relação a esse apoio familiar, eu acho muito difícil dar errado um processo de inclusão quando a gente tem o apoio da família, quando a gente está trabalhando e falando a mesma língua. Que embora seja difícil, nunca é fácil, dependendo dos casos, até eu falo que é maciota, porque a criança vai bem, ela consegue desempenhar bem numa sala de aula, mas às vezes não é, às vezes são realmente desafios que a gente encontra. Os dois lados são difíceis, Paula. E aí, nesse caso, ter a família trabalhando numa mesma vibe, né? Todo mundo com o mesmo objetivo, muda completamente o desempenho e o tanto que essa criança vai progredir. Isso tanto nas terapias quanto na escola. Tudo. A parceria da escola com a família com a escola, isso é crucial existir. Vamos falar da insegurança. A insegurança são de ambas, né? Tanto da mãe, do pai, né? Quanto da própria escola, que não conhece aquela criança que está chegando. Sim. Não sabe as especificidades dela. Ela sabe ali o que a mãe relatou ou fez uma cartinha, né, ali dizendo de algumas características dela, mas é difícil para os dois lados. Ou às vezes chega com o laudo, né, de uma avaliação com um neuropsicólogo, 30, 40 páginas de um laudo, e a professora nem consegue entender tudo aquilo que ela leu. Isso acontece também bastante. Mas nas páginas finais, geralmente, eles fazem um resuminho ali, né? Conclusão. Uma conclusão, um fechamento, onde a gente consegue entender melhor. E aí, nisso, nem sempre o que está escrito ali é o que você vai enfrentar no seu dia a dia. Não, ali às vezes está bem ameno. Porque ou está muito além. Existe, né, uma instabilidade muito grande, porque tudo muda no comportamento quando a gente está falando de pessoas com deficiência. Eu tenho que dizer para você que existe uma tríade, na verdade, né? A escola, a família e a terapia. Essa criança, ela age de forma diferente nos três ambientes. Então, tem coisa que ele faz em casa que ele não faz na escola, tem coisa que ele faz na escola que ele não vai fazer dentro de uma sala estruturada, de uma terapia. Então, essa pessoa, ela precisa ser olhada em todos os ambientes que ela frequenta, onde ela está. Então, em casa, saber com os pais como isso acontece, se isso acontece, não acontece, em que horas esse comportamento se desencadeia, quais são os gatilhos, né, para que se evite isso nos outros ambientes e para que as pessoas que estejam ali cuidando daquele aluno também saibam manejar, né? Sim. Em todos os contextos. Nós estamos aqui falando de todas as deficiências, tá? No autismo é mais peculiar essa questão do manejo, porque tem certas crianças que não falam, né, alunos que não falam, e aí você precisa estar analisando aí todo o ambiente que ela está para saber o que é que desencadeou isso, né? Isso. E a terapia, né? Então, no centro de referência, o que a gente faz? A gente recebe ligação, muitas vezes da escola, para falar com a nossa psicóloga, com a terapeuta da criança, para saber o que ela pode fazer para poder ajudar. Porque está apresentando... Como pode acontecer esse manejo de determinados comportamentos que são específicos daquela fase também, né? Os pais não podem omitir. Isso não quer dizer que é para sempre. Geralmente são fases. E os pais não podem omitir os acontecimentos da casa. Então, às vezes, teve uma mudança, uma separação, né?
o falecimento de algum parente, uma viagem, uma mudança de casa. Né? Então, isso também interfere no comportamento no dia a dia dessa criança, né? Aqui a Fernanda comentando, né? Obrigada por tanta informação. A gente precisa ouvir isso todos os dias e reter esses aprendizados para orientar melhor a prática educacional junto desse aluno. Aí a Michele fala, se não existir instrução, formação, a capacitação para esse profissional, seja na particular ou na pública, não existe inclusão, porque a pessoa não está apta para cuidar da criança e a parceria da escola, casa e terapia é fundamental. É isso mesmo, Michele. E falta muito, né? Não só a questão da capacitação, porque eu vejo que hoje as informações estão chegando com muita facilidade até a gente. E a pessoa que está interessada, ela tem inúmeros recursos para estudar, para pesquisar. Não dá para justificar a ignorância, né? Você não fala, dá. Eu não sei. Eu não sei lidar com autista, então eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Então, eu acho que isso acontece também. E as escolas estão cada vez mais interessadas em fazer essa capacitação. Nós estamos aqui para isso, por exemplo, para que a gente possa estar transmitindo essas informações para vocês e discutindo a respeito disso, porque eu vejo que é uma das maiores demandas que a gente tem tido nas escolas é como lidar com isso, porque está fugindo do nosso controle. Eu vejo que na maioria das salas, você hoje não encontra mais só uma criança autista. Exatamente. E a gente aqui acabou focando mais no autismo, porque eu acho que é o que está sendo mais comum, mas não tem só uma criança. Hoje você tem um autista, um síndrome de Down, às um vezes TDAH, uma criança um DI, cega. Uma criança surda. A gente, antes de começar a live, estava comentando sobre quem é que sofre mais dessas deficiências, qual é a criança, qual é a maior dificuldade? A Karina vai falar aí pra gente. A gente fica tentando ver, todas são, né, difíceis. A gente tenta medir o que é mais difícil. Mas eu estava comentando com a Paula sobre o aluno surdo. Principalmente aquele aluno surdo que foi criado numa família com a língua brasileira de sinais, com Libras. Então, como ele vai chegar nessa escola só com a intérprete, né? Que não é só, né? A intérprete é muita coisa para uma criança surda que se comunica com Libras. Mas imagina ele para interagir com os outros alunos. Não é difícil para ele e para os outros alunos, né? Então, a gente precisa repensar também essa questão da educação, né, em ter língua brasileira de sinais no currículo escolar, para que as crianças também aprendam. Para poder se comunicar com os alunos surdos. Hoje você aprende, surdos. Tem que aprender inglês, tem que aprender espanhol, tem que aprender várias línguas, porque não... Deveria, né? Não aprender Libras, né? Libras. Tem que ter para poder interagir, porque em um momento ou outro da tua vida você vai cruzar com uma criança ou com um adulto surdo ou mudo. A criança que lê em braille, né? A criança que é cego e precisa ler em braille. A adaptação desse material para ela, né? Tem que existir essa adaptação desse material. Ela tem esse direito. Ela tem esse direito. Então, assim, são desafios ainda, são barreiras, né, de adaptação aí que ainda a gente precisa pensar muito. E olha, quando iniciou, né, esse processo da Lei Brasileira de Inclusão? E hoje você vai fazer matrícula numa escola, a escola às vezes ela te fala, olha, nós não estamos preparados para receber um aluno com deficiência. Mas quanto tempo mais eu preciso, né, que você se prepare, né, para receber já existe isso? Um aluno com deficiência? E isso ainda é muito difícil de ouvir. E em tudo, tá, Paula? A estrutura arquitetônica. Contra a lei, né? Isso é contra a lei, inclusive. Você não pode negar. Você não pode negar. Mas também você como mãe, eu como mãe, você como mãe, uma escola te fala isso. Não, jamais eu matricularia. O que a gente vai fazer? Não, eu fugiria de um lugar desse. Exato. Com toda certeza. Não deveria, né? Ter ainda essa barreira. Mas essa infraestrutura adequada nós não temos. Também não tem. Algumas escolas que não têm.
né? Precisa ter rampa de acesso, precisa ter banheiros adaptados, elevadores. Tem algumas escolas que precisam ainda de adaptação. Né? Hoje, por exemplo, quando você vai montar uma escola de ensino fundamental, para mim foi exigido o elevador. A não ser que eu não tendo nenhuma criança... A não ser que uma criança cadeirante tivesse acesso a só aquela sala de baixo, não? Não, também não. Você tem que ter, porque ela pode ir para a sala de cima. Porque ela tem o direito de estar lá acessar em outros espaços. Todos os ambientes da escola. Estão vendo? Então, existe sim uma lei muito rigorosa com relação a isso. Aí depois vem as adaptações menores, né? De conteúdo, que ainda não existe. Essa adaptação de conteúdo. Sim. Né? No meu caso, por exemplo, eu pago material. Ele não tem acesso à apostila, porque o Arthur, você sabe, ele estava no quinto ano com uma apostila de quinta etapa, que é o que ele estava aprendendo dentro das necessidades dele, né? Porém, hoje, algumas escolas ainda não têm adaptação, não sabe como adaptar. E aí entra onde a Michele relata. Precisa ter a capacitação da parte pedagógica em relação às adaptações para essas crianças ainda, principalmente em algumas escolas particulares, isso ainda não existe, não tem. Né? Nós não adaptamos material. Então, é mais complicado. Mas, e as infraestruturas, né? De acesso aí, de acessibilidade. Vou ler aqui a da Patrícia. Ela respondeu aqui pra gente que o filho dela tem 9 anos, tem professor auxiliar desde o ano passado, não é alfabetizado, esse ano ele não quer ir para a escola, chora todos os dias, está se sentindo excluído e sempre foi um menino muito tranquilo. Porque às vezes tem também essa questão de que a criança, quando ela tem a professora auxiliar, fica mais claro a exclusão dela, né? Se ela tiver uma noção disso, sim. Quando você acha que você está ajudando, tendo um acompanhante, você pode estar também atrapalhando e deixando essa criança menos autônoma, né? Eu vou agora, acho que já dá para a gente chamar. Temos um relato de uma amiga minha que trabalha nos Estados Unidos, mora em Salt Lake City, e ela é educadora especial lá, e ela vai falar um pouquinho com a gente. Dá para a gente chamar já? Jack, será que dá para colocar a Carol aí? É uma ligação de Skype, e a gente vai poder, inclusive vocês aí, fazendo perguntas para ela. Vamos ver se a gente consegue entrar aí nessa ligação. Ela só não está conseguindo escutar, Jack. Eu estou conseguindo ouvi-la no áudio aqui da sala. Vamos ver se a gente consegue colocar no ar. E aí a gente tem também, ela mandou para a gente hoje, para mim, algumas fotos de como a educação acontece lá. Então, foi muito interessante para eu ter esse contato, para eu ver como que é a realidade em outro país. E é tão diferente da nossa, e a gente pode pensar, né, por que não a gente conseguir seguir um modelo como esse, e que também com as suas dificuldades, que eu acredito que ela tenha também, não dá para falar que não. Dá para chamar já, Carol? Tá aí? Tá na escuta? Estou escutando. Ela não está ouvindo, Jack. Não está escutando a gente. Acho que ela está só me vendo. Carol, tá ouvindo? Carol, tá ouvindo? Agora conseguiu. Que bom, que bom. Então vamos ver se a gente consegue se ver aqui pela câmera aqui. Eu vou conseguir ver, Jack, é isso? Sim, só fala para ela. Ela tomou o celular, só que ela não ativou o giro do celular dela. Tá. Carol, então ativa o giro aí do seu celular para você poder tombar a câmera.
Que aí ele abre já para aparecer ao vivo a sua imagem. Então, acho que tá ativada. Também, se não der, viu, Jack? A gente já não está ligando mais de fazer deitado, de pé, tá tudo certo. O importante é a gente... Então deixa em pé, melhor. É. Tudo bem. Pode colocar, então, que aí a gente fala com ela aí. Aí, na sequência, você vai colocando as fotos, Jack, é isso? Sim. Legal. Então tá. Tô pronta, Paula. Tá, eu tô ouvindo bem baixinho ela, viu, Jack? Tá. Oi, Carol, tá ouvindo? Tô ouvindo, Paula. Ah, agora ficou legal. Tô te ouvindo bem. Tá me escutando? Tô. Que bom. Tô te ouvindo bem. Só não tô te vendo ainda. Ah, não faz mal. Não quer mostrar seu rostinho? Não, vamos ver aí a sua brancura. A sua brancura da neve. Ai, começou o spring hoje, então... Ai, que delícia. Já formou, né? Já tá diminuindo bonitinho. a neve? Tá derretendo já. Ai, que bom. Ai, amém, né? Porque não deve ser fácil, não. E Não, aí, não é fácil. vamos conversando então, Carol, nesse espaço, até que abra a sua imagem, para você contar um pouquinho a respeito do trabalho que você faz. Hoje você atende algumas crianças especiais. Fala para nós. Eu trabalho nessa escola pública há 17 anos já, como educadora especial. Estamos vendo. Tá virado. Aí. Isso, agora ficou legal. Sim, tá melhor? Tá ótimo. Tá. E a nossa escola é de pré-escola à 5ª série e nós temos mais ou menos 580 crianças. E nós temos 2 professoras de educação especial. Eu trabalho com as crianças de maternal, 1ª, 2ª e 3ª série. E a outra professora de educação especial trabalha com as crianças de 3ª, 4ª e 5ª série. Então, numa escola de 500 e poucos alunos, vocês têm duas professoras especiais, é isso? Exatamente. Eles geralmente fazem uma contagem. Cada professora de educação especial pode ter mais ou menos de 25 a 30 crianças. Olha que interessante. E como que é feito esse trabalho? Você fica dentro da sala de aula, acompanhando a professora regular, sentada do lado desse aluno, ou ele vai até você no atendimento particular? Depende da necessidade da criança. Então, cada criança é diferente. Tem umas crianças que só necessitam ajuda acadêmica, e aí só na área de, vamos, por exemplo, falar só na área de leitura. Aí eu me encontro com elas por 45 minutos e eu divido meus grupos de acordo com a habilidade deles e não a série. Então, uma criança de 2ª série pode estar no grupo com uma criança de 1ª série. Se ela tem necessidade de ajuda em matemática, e são 2 grupos de 45 minutos. E aí tem crianças que precisam de ajuda com o behavior, né? Às vezes eles precisam de ajuda com tudo. Aí eu tenho as minhas ajudantes que trabalham comigo sobre a minha orientação. Essas ajudantes, elas ficam mais na questão do suporte aos cuidados ou às questões comportamentais? Ou aos cuidados físicos, por exemplo? Depende. Eu tenho uma ajudante que é treinada para dar aula de leitura e matemática. Eu tenho uma ajudante que é treinada só para ajudar as crianças que têm necessidade com o behavior. E aí eu tenho 2 ajudantes que ajudam na sala de aula. Então, é bem individual. Entendi. E o que você encontra mais aí? São as crianças dentro do transtorno do espectro autista?
Você disse que está trabalhando com 3 crianças síndrome de Down. O que mais que vocês encontram bastante na sala de aula? Olha, é engraçado como o Covid afetou, né, como a gente dá aula na escola. Antes eu focava mais na parte acadêmica, né, a leitura, a matemática. E depois do Covid a gente começou a ver as crianças que têm mais necessidade com o behavior mesmo, crianças com comportamento, crianças que são fisicamente, que são agressivas fisicamente, verbalmente agressivas, crianças que têm dificuldade de ficar dentro da escola, crianças que foram vítimas de abuso sexual, todos os tipos de abuso. Então, nós estamos focando, depois do Covid, mais mesmo em ajuda emocional do que a acadêmica. Entendi. E você estava me contando hoje, mandando as fotos ao longo do dia, que as crianças têm... Se vocês quiserem colocando as fotos aí, dá para a Carol ver também as fotos, Jack? Acho que dá, né? Para ela poder explicar um pouquinho o que é cada foto que ela enviou. Sim. E na minha escola, nós temos as unidades com as crianças que têm necessidades severas. O que aconteceu que são crianças que têm um diagnóstico mais como síndrome de Down, Williams Syndrome, crianças que têm diagnóstico de autismo, mas que não conseguem ficar na sala de aula o dia inteiro sem ajuda. Então, eles vão para essa unidade, que é uma sala com 8 crianças, uma professora de educação especial e 3 ajudantes. O que aconteceu foi um dia a professora estava atrasada, a ajudante não estava lá, nós só tínhamos 2 adultos e a diretora falou, você pode ficar com as 3 meninas da mim. Eu falei, claro. Levei elas para a sala do kindergarten, né, que é o maternal. E lá elas ficaram hipnotizadas, elas amaram tudo o que estava acontecendo, que é uma sala que tem muito movimento, muita música, muita brincadeira, muitas crianças que aceitaram, que amaram ter elas lá. Chegou na metade do dia, a diretora falou, pronto, elas já podem voltar. Elas não quiseram voltar. E daí para frente nós incluímos ela e elas estão full time o dia inteiro na sala do maternal. Essas meninas eram meninas que usavam fraldas, que não sabiam se comunicar verbalmente, não sabiam o alfabeto, não sabiam escrever o nome, as cores, nada. E são crianças que estão participando, aprenderam a escrever o nome, aprenderam a conversar, a falar, usar o banheiro sozinhas, assim. Então, foi uma história de sucesso. Mas por quê? Porque nós temos um time que é fantástico. Um time que todo mundo trabalha junto, com a mesma ideia, com o mesmo suporte, dando atenção individual para cada uma, ajudando as necessidades individuais. É um time que inclui não só a professora, mas os pais, a psicóloga, a assistente social, a enfermeira, o TPT, que é a fisioterapia física. Então, é uma equipe que está trabalhando junto e ajudando essas crianças. Então, eu percebo pela sua descrição que, na verdade, na escola eles já fazem todo o trabalho que aqui a gente chama de... que seria quando as crianças vão para a clínica, que seria o centro de referência do autismo, ou a clínica da Univida, né, da Unimed, que também é um centro de autismo. Então, tudo isso a gente faz em 2 ambientes, né? A gente tem a escola e a gente tem esse outro ambiente com os profissionais especializados. Aí, na escola, vocês já têm todo esse aparato no mesmo lugar. Então, a criança, durante aquelas 8 horas que ela fica na escola, ela vai passar por todos os profissionais de acordo com a necessidade de cada uma, é isso? Exatamente. E nós temos todo esse apoio na escola. Carol. E não
sem custo nenhum. Ela é uma escola gratuita, uma escola pública. Uma escola pública. Carol, deixa eu te fazer uma pergunta. Boa noite aqui. Aí já é boa noite. Aqui são 6:30 da tarde. Tá. Carol, maravilhoso esse modelo, né? Um modelo totalmente necessário. Em primeiro lugar, eu queria saber quando eu posso passar um mês aí fazendo um estágio, conhecendo esse trabalho lindo. E é uma escola que não tem só alunos com deficiência, né? É uma escola regular. É uma escola regular, uma escola pública regular. E como é a relação dos outros alunos que não têm deficiência com os alunos com deficiência? Olha, é incrível, é incrível. Eu vejo que de todas as séries, desde o maternal à quinta série, como eles gostam e fazem questão de participar e ser parte da vida desses alunos especiais. Nós temos a clínica que tem os alunos que têm necessidades, assim, que precisam de mais ajuda e não podem ficar numa sala de aula por mais de 15 minutos, uma sala de aula regular. Então, o que acontece? Nós temos alunos que vão a essa sala de aula dos alunos que não podem sair de lá e eles leem livrinho para eles participam, eles fazem uma brincadeira, ou eles vão brincar de Lego por 15 minutos, ou eles sentam do lado deles e ajudam durante o lanche, ou eles gostam de, durante o recreio, jogar bola com essas crianças. Então, quando a inclusão não é feita na sala de aula, nós levamos os alunos a essas salas de aula que são para os alunos mais severos, para participar e ajudar e dar essa inclusão, mesmo que seja com 1 ou 2 alunos desse jeito. Então, depende, né? Depende da necessidade de cada criança. Mas eles participam de atividades com crianças que não têm necessidades especiais todos os dias. Que bacana. E você disse que as aulas, o recreio é feito junto, né? Todo mundo tem esse momento da interação. Aula de educação física também, eles participam todos juntos, né? Todos juntos, aula de educação física, aula de artes. Nós temos a biblioteca, eles vão juntos para a biblioteca uma vez por semana. Aula de dança e nós temos uma aula com a nossa assistente social, que eles falam sobre emoções e como ser amigos e como participar, como ajudar um ao outro. Então, eles têm uma aula com a assistente social uma vez por semana também. Maravilha. Nossa, é uma grande experiência a gente poder ouvir isso, porque parece um cenário muito diferente do que a gente encontra aqui e que, como eu conheço a Karina há algum tempo, a gente sempre discutia a respeito disso, né? De ter uma escola onde a gente pudesse já ter todos os profissionais lá dentro e fazer essa integração, né? Entre a clínica e a escola. Como vocês falaram, não é todo dia uma maravilha. Tem momentos muito difíceis, né? Tem momentos difíceis, tem momentos que uma sai correndo, outra morde, outra puxa o cabelo. Então, não é sempre uma fantasia. Mas o que essas crianças, não só as crianças especiais, mas as outras crianças aprendem, é incrível, é incrível. Teve um dia que uma das minhas aluninhas com síndrome de Down não queria voltar do recreio, eu fiz de tudo, ofereci carregar no colo, ofereci levar no carrinho, fiz de tudo, ofereci um prêmio, ofereci um docinho, ela não queria. Então, eu mandei a professora para dentro, eu falei, você volta com os outros alunos, eu vou ficar aqui fora só um pouquinho, para ver se ela acalma e ver se a gente consegue entrar depois. Aí nisso uma outra aluninha escutou e falou, não, pode deixar que eu te ajudo. Ela veio, agachou do lado da minha aluninha com síndrome de Down e falou, você quer vir comigo? Segura a minha mão. Ela falou, eu quero. E foram as duas. Então, é incrível, né? O trabalho tem que ser de todos, né? Tem que estar todo mundo
participando para que realmente aconteça essa inclusão. Nossa, Carol, foi muito bom falar com você. Quero te agradecer mais uma vez pela sua participação. Para as professoras que estão seguindo aqui a gente, eu tenho certeza que é um grande aprendizado a gente poder ouvir como é a experiência em outro país. E fica aí a mensagem, né? Que, na verdade, o que a gente precisa é que todo mundo esteja envolvido nesse processo. Que toda a equipe escolar, a família, as crianças, as famílias em geral, inclusive dos amiguinhos das crianças. Então, todo mundo tem que estar envolvido nisso para que dê certo, para que seja realmente aconteça essa inclusão com sucesso, né? É integral lá. Lá é integral, né, Carol? A escola sua funciona das 8 da manhã às 16 horas, né? Das 8 às 4, exatamente. É bem interessante. Isso é um projeto, quem sabe, né, Karina? Né? Que a gente consegue trazer essa integração aí. É muito importante que a família esteja integrada, porque às vezes tem os profissionais e toda essa ajuda na escola, todos esses profissionais super capacitados, mas se a família não é parte desse plano, nós não vemos, não tem a criança não cresce o tanto que poderia, entendeu? É verdade. Então, precisa do foco, da ajuda, dessa integração com a família, é essencial. Isso aí, então, é comum, tanto aí quanto aqui. É primordial que a gente tenha estabeleça esse contato, essa integração, para que o resultado seja diferente, porque progride muito rápido se você tem essa ajuda e você trabalha numa mesma linha, todo mundo falando a mesma língua. Carol, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que você deixou aí as suas atividades do dia para estar aqui com a gente, para contribuir. E saiba que foi de grande valia, porque é uma curiosidade que a gente tem, né? De como é que funciona, como é que isso pode funcionar, né? Porque é um desafio tão grande que a gente tem aqui todos os dias e a gente vê que tem modelos que funcionam melhor do que a gente, também com as suas dificuldades, eu tenho certeza, mas é possível. É isso que é interessante. É possível. E principalmente, né, Carol, é fazer aquilo que você sempre fez, desde que eu te conheço, desde a época da faculdade, que era fazer com amor, né? Com o coração aberto. Tem que ter muito amor, muita compaixão, não só pela criança, mas pela família. Tentar entender, ajudar, apoiar, porque é difícil, não é fácil. Não é para ninguém, não é fácil para ninguém. Mas eu sempre, quando eu vejo a dificuldade que a gente está passando na escola, eu falo, olha, aqui essa criança está aqui só 5 horas, as outras, todas as horas é a família dela que está dando conta. Então, olha para essa mãe, olha para essa família e pensa que você está só com um pedaço dessa missão. A missão maior é de quem está com essa criança em casa. Então, muito obrigada, Carol. Um grande beijo. A gente volta a se falar mais tarde. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau, Carol. Obrigada. Obrigada. Aí aqui nos comentários, né, a gente tem a Jaqueline Costa falando da falta de flexibilidade por parte da escola em relação à seletividade alimentar. É um problema que ela enfrenta desde o ano passado com a creche. E isso é um problema também. Eu tenho um filho com seletividade alimentar e eu sei que é complicadíssimo. E imagino, por exemplo, para ele estudar numa escola onde o lanche é servido pela escola, jamais. Eu nem tentaria. Mas não é o caso de todo mundo ter essa possibilidade. Exatamente. Como é que acontece na creche? A criança tem que comer o que vem ou tem que comer o que vem? O caso da Jaqueline eu conheço bem, porque é uma criança que nós atendemos lá. O Gabriel é um lindo, uma fofura. Jaque, beijo, viu? Ela é uma mãe maravilhosa.
Jaqueline é super dedicada, não mede esforços, não tem rede de apoio aqui em Araraquara. É só ela, o esposo e o Gabrielzinho lindo. E tudo que é orientado para Jaqueline ela faz. Mas o Gabriel, ele tem uma seletividade importante. Então, o que acontece quando as crianças têm uma seletividade? Se a criança não come de jeito nenhum na escola, a escola não deixa a família levar o lanche dessa criança. Sei. Então, geralmente, a mãe tem que buscá-lo mais cedo. Aí, se é uma mãe que trabalha, que tem que cumprir o horário, exatamente, ela fica com mais dificuldade ainda. Meu Deus. Tentam fazer algumas adaptações na escola. E mesmo assim, essa criança não come. Não tem jeito. Tem a nutricionista escolar, que ela faz as orientações. Mas eu tenho assim, tipo, crianças que veem o macarrão, todo mundo comendo macarrão vermelho. Para ela não pode ser um macarrão branco sem um molho vermelho, porque as outras crianças não vão ver que ela não come com molho e enfim. Tem alguns casos extremos em que se abre alguma exceção. Mas não são todos os casos. Isso é uma minoria da minoria da minoria. E, na verdade, eu já ouvi que eles fazem adaptações a crianças alérgicas, a crianças com diabetes. Então, tem várias adaptações. Por que não adaptar a criança com a seletividade alimentar? É muito, muito peculiar. Porque ela não é levada a sério, né? Diferente. Fica parecendo uma frescura, é isso? Parece que não quer comer. Então, assim, bolacha. Se dá bolacha de maisena, a criança só come água e sal. Não, é pior, né? Criança só... com seletividade alimentar, ela estabelece inclusive a marca. Exato. E ela fica só numa marca de daquele produto. Sabor, só daquele jeito, né? E não come. Mesmo pacotinho, não pode mudar o prato, não pode nem levar o prato para a escola. Tem criança que chega no horário do lanche e já começa a chorar. Porque não vai conseguir comer. E ela não quer comer. Não vai mesmo. Né? Não é porque ela não quer, ela não consegue, Nós temos casos, assim, muito difíceis, né? E aí não há flexibilidade da escola, por exemplo? Não, a Jaque até pode colocar aqui. Nós temos aqui, eu tenho uma experiência de um caso de sucesso, de uma criança que na semana passada eu tive uma reunião com os pais, aconteceu na minha escola. E a mãe relatou que ele comia em determinado pratinho e o pão você tinha que passar o requeijão na hora e com a fatia aberta do pão. E nos primeiros dias a mãe seguiu o nosso cardápio, tentou entrar na linha da escola, até a gente perceber que ele não comia, porque ele tinha o método dele de comer. E as manias, né, da criança com a seletividade alimentar. Então, nós abrimos e a criança está se alimentando super bem agora porque ela faz do jeitinho dela, passa com a faquinha dela, vai o potinho com o requeijão, ela passa no pãozinho na hora, come do jeito que ela está acostumada a comer na casa dela e com o pratinho. Leva o pratinho específico de casa. Teve o caso de uma mãe que... E que esforço nós temos em deixar, você entende? Nós não tivemos esforço nenhum, nós não estamos fazendo nenhum esforço. Teve uma mãe que levou um copinho específico, porque o filho, ele é TEA, e ele só toma o leite naquele copinho, não pôde usar o copinho. Então, ele não toma o leite no copo da escola, o copo dele tem que ter o biquinho. Sim. Porque ainda ele não sabe tomar. Não, mas mesmo ainda, que ele aprendeu, vamos supor que ele aprendeu, ele pegou a mania daquele copinho, ele só vai tomar naquele. E ele ainda está aprendendo. Ele saiu da mamadeira recentemente, ele é um menino de 2 anos e meio. Mas pode acontecer com de 10, que só tomou 10 anos no mesmo copo. E aí não toma. E aí a mãe falou, olha, já que ele não tem obrigatoriedade de estar na escola e eu não estou trabalhando, e eu comecei a trabalhar em casa, não trabalho fora, ele não vai para a escola. E tirou. Olha bem, tirou a criança do convívio social porque não podia levar o copinho. É difícil para mim, para eu entender isso, porque, na verdade, eu entendo que a escola tem suas regras, eu entendo, como você disse, que está todo mundo comendo macarrão com molho vermelho e a criança com a seletividade, de repente, ela gosta do macarrão branco, sem nenhum tipo de molho. Mas hoje, gente, como o convívio deles está sendo muito intenso, quase todas as crianças, acho que a gente pode dizer que
quase todas as crianças realmente estão convivendo com crianças com deficiência. Então, eles já estão acostumando, gente, isso é natural. Então, é só você olhar para a criancinha do lado e falar, olha, o dele é diferente, porque ele só come assim. É explicar. E aí tem aquela regra, a gente não pode liberar, porque não pode ter um lanche diferente, ele não pode comer, né? Então, até a gente estava conversando. São adaptações que eu acho que tem que ter, né? Um pouco de bom senso, flexibilidade, porque para lidar com isso você tem que ter muita flexibilidade, porque como as dificuldades elas são extremamente individuais, né? A gente fala autismo. Nunca um é igual ao outro, nunca. Eles são extremamente diferentes um do outro. E aí é necessário que você tenha muita flexibilidade para poder entender, adaptar e dançar ali diante de... Eu falo, rebolar mesmo, né? E aí você, falando em questões de cercear também direitos dessa criança, né? Então você também tendo essa barreira de que ele não pode levar um lanche do que ele come, porque tem as regras da escola, tal, principalmente na escola pública, essa criança ela também é limitada, porque as outras crianças ficam mais tempo, ela não pode ficar. E aí ela tem que ser retirada. No caso dela, não pode nem frequentar, porque não pode levar o copinho. Exatamente. Que isso? Ela tirou. Isso para mim é muito difícil de entender. É muito complicado. Olha, a Jaque coloca assim, no caso do Gabriel, ele só come macarrão sem molho, purê de batata e não come proteína. Faz 2 anos que ele não come arroz, feijão, carne e frango. Já ofereci até de comprar o macarrão e levar para ser feito lá e não aceitaram. Ou às vezes levar até pronto, né, Jaqueline? Mas não poder é muito complicado. Porque essa criança pode, inclusive, sentar um pouquinho de lado. Eu tenho certeza que você não ia achar ruim que ele sentasse, né, afastado das outras crianças, se fosse o caso. Desde que ele coma, né? Desde que ele coma. Que como é que vai ficar na escola sem se alimentar, sem tomar o lanchinho? A Jaqueline também Hidalgo, ela colocou que ela fica integral na escola e passa o dia todo sem comer, porque não come o que a escola oferece. E para ela poder conseguir uma adaptação no cardápio, ela precisou apresentar um laudo. Como eu vou conseguir um laudo, sendo que minha filha não tem restrição? É muito difícil, isso está afetando a saúde dela. Será que ela não tem restrição mesmo, Jaque? Porque não necessariamente a criança precisa ter o diagnóstico do autismo para ter a seletividade alimentar. A seletividade alimentar ela vem mais associada a uma questão sensorial. Exatamente. Do paladar. Então, de repente, ela tem realmente uma dificuldade, a seletividade alimentar, porque ela tem a dificuldade sensorial no paladar. Então, é possível, sim, ter um laudo sobre isso. E tem que fazer essa adaptação mesmo. Como é que vai deixar a criança na escola o dia inteirinho sem comer? É muito complicado mesmo. E é aquilo que a Caroline falou. Precisa adaptar, precisa flexibilidade. Aqui tem mesa para crianças com alergias, uma para crianças que trazem a comida de casa e outra para crianças que trazem a comida da escola. E, gente, eu vou aproveitar essa experiência que a Carol está compartilhando com a gente dos Estados Unidos e vou dizer que funciona, que é possível e que eles entendem, porque na minha escola a gente faz isso. Eu tenho criança autista, todo mundo almoça a mesma comida e eu tenho criança que traz a sua própria marmitinha e a gente explica, ele só come isso, ninguém fica... E tem o autista que rouba o lanche das pessoas. E tem o autista da Karina que come o lanche de todos dos bebês e todo o lanche que ele vê na frente. E agora diz que tem coleguinha que já está tendo até que esconder. Está comendo o lanche assim, fechadinho, escondidinho para o Arthur não roubar o lanche, né? E olha que eu capricho no lanche, você sabe. Não tem. Não tenha dúvida, né? Não tem, como é que fala? Mesquinharia ali não. Ele tem bastante lanche, mas ele gosta mesmo de passar a mão no lanchinho dos outros. De todo mundo. Gente, muito legal esse papo. A gente estendeu, estourou o tempo aqui que a gente tinha disponível. A gente vai ter que voltar para falar mais vezes sobre isso.
a gente já vai então para o caminho de fechar a live. E não quero só agradecer a Karina, eu quero deixar aqui o final, né? Um aprendizado final que a gente pode ter dessa conversa. O que a gente leva daqui hoje? O que a gente leva de especial? Para mim, Karina, é a questão da gente ter, primeiramente, é o amor pelo seu trabalho. Quando você faz a opção em trabalhar com uma criança, trabalhar com crianças, de maneira geral. A gente não está falando só aqui de crianças com deficiência. A gente está falando de trabalhar como professora, de ter feito essa escolha. Quando você faz essa escolha, você tem que entender que nenhum indivíduo é igual ao outro. Nenhum dedo da mão é igual ao outro. Então, a gente vai estar trabalhando ali com questões muito particulares. E nisso, você vai encontrar sempre no seu caminho crianças com deficiência. Então, quando faz essa escolha de fazer pedagogia ou para ser professora, porque nem todos que fazem pedagogia vão atuar como professora, mas se você fez essa escolha para ser professora, você precisa estar ciente de que você não vai ter uma classe homogênea nunca. Nunca, porque nunca aprende no ritmo, sempre eles não aprendem no mesmo ritmo. Cada um tem uma forma de aprender. Cada um tem uma dificuldade maior em alguma coisa. Então, é respeitar essa individualidade do aluno. Sei que é muito difícil quando a gente está tratando aí de uma classe com 30, 40, 45 crianças. Na educação infantil, classes com 25 crianças. Então, isso tudo fica muito mais complicado. Mas o que eu quero dizer é que quando você faz essa escolha, você tem que amar muito o que você faz. Porque isso vai se tornar mais leve, isso vai se tornar mais fácil de ser enfrentado. Porque fazer com amor já gera toda a diferença do trabalho. O que a criança ganha é muito maior. O que essa família... você vai conseguir trazer essa família mais para perto. A família percebe que a professora está disposta, que ela tem o coração aberto, que ela está disposta a fazer o filho dela progredir, o aluno dela progredir. Então, porque toda mãe sente quando a criança está sendo aceita ou não. Então, o principal é isso. E quando a gente tem a aceitação por parte dos adultos, a própria classe também vai se envolvendo. Você vê o reflexo no tratamento dos coleguinhas, como que os colegas tratam essa criança, porque reflete como a professora trata essa criança. Então, as crianças típicas que vão estar dividindo o espaço com essa criança com deficiência, ela vai estar copiando o movimento de como essa professora lida, de como que ela aceita. É por isso que a experiência que a Carol contou para a gente foi muito positiva, porque, pelo que eu entendo, todo mundo é envolvido nesse processo. E para mim fica isso, que a gente tem que fazer esse trabalho com muito amor, com o coração aberto. É claro, buscar conhecimento, mas nem sempre o conhecimento vai ser suficiente. Então, é preciso ter muita paciência, é preciso ter muita resiliência, é preciso se colocar no lugar do outro, ter muita empatia, porque você está ali 5 horas com esse seu aluno na sala de aula e as outras horas que essa família está com essa criança em casa. Imagina como é a vida dela, como foi para ela desde pequenininha, desde a descoberta, entende? Então, eu penso muito nisso, então eu tenho muita empatia com relação a isso. Enfrentamos ali as dificuldades, mas juntos, se a gente, como eu falei, se a gente conseguir trazer a família para perto e trabalhar junto, e toda a comunidade escolar mesmo, todos os professores ali estarem envolvidos, é possível ter um caso de sucesso. E é o que a gente fazia com o Tutu. Na verdade, ele tinha a classe dele, ele estava inserido com a turma
apaixonada nele, todo mundo adorava, as crianças adoravam ele, adoram até hoje, que perguntam ainda dele. E todo mundo, quando uma estava estourando e ficando cansada, passava para outra. E era assim, ele ia passando, porque às vezes nem sempre você está disposto naquele dia. Então, quem está mais disposto hoje, né? Quem que vai... Quem quer correr atrás? Quem quer correr atrás? Quem quer fazer um pouquinho? E todo mundo contribuindo, fica leve, fica muito mais tranquilo, gente. O que não dá é para que essa professora se sinta sozinha. Ela tem que se sentir amparada pela comunidade escolar, pelos gestores, e ela tem que se sentir amparada pela família também. Que essa família compreenda como é difícil para ela também lidar com isso. Então, eu acredito que nessa troca de experiência que a gente teve hoje, foi o que ficou para mim em especial. Eu espero que para vocês também consigam ter tirado alguma lição dessa conversa. E eu quero ouvir da Karina agora, então, um recadinho final. Você está aí falando... Você como mãe, você como gestora de um centro de referência, como é que é para você? Eu, inclusive, quero falar um pouquinho, quero que você feche um pouquinho fazendo o seu relato da sua experiência como mãe e como é difícil você sentir a falta do acolhimento, a falta da empatia das pessoas em geral, né? Que tem que... Você está aí falando, eu estou pensando assim, né? Não seria tão difícil, Paula, principalmente em casos de síndromes que você descobre na gestação, que é muito diferente do autismo, que você vai descobrindo com o tempo, né? Eu ainda com a dificuldade do microfone. Eu acho que não seria tão difícil para uma família entender a deficiência e reagir de uma forma diferente quando você tem a notícia de uma deficiência, se o mundo fosse melhor, se as pessoas fossem melhores, se existissem escolas realmente inclusivas, né, num modelo como a Carol mostrou. E assim, a gente sabe que deve ter dias muito difíceis lá, porque é uma gama grande, são muitos alunos, mas não seria tão complicado e tão sofrido para a gente o nosso dia a dia de pensar não só em questões educacionais, mas em questões sociais mesmo, de onde ir, que forma eu vou sair de casa. Será que naquele ambiente que ele sabe que tem isso, ele vai se comportar bem, as pessoas vão entender? Então, seria muito mais fácil a aceitação, nós não passaríamos por um luto tão intenso, talvez a gente seria muito mais bem compreendida e melhor recebida, né? Se as pessoas elas já estivessem preparadas para receber nossos filhos, né? E ter essa empatia e ter essa visão diferenciada do que é a deficiência. Porque hoje em dia, Paula, do jeito que nós vivemos, qualquer pessoa pode ter um filho com deficiência. Exato. Pode ter um sobrinho, muito comum. Pode ter um neto com deficiência, pode difícil ter qualquer pessoa família com que não deficiência. tenha. Difícil alguma criança que não esteja em contato com uma outra criança com deficiência. Então, todos vão ter que se adaptar a essa realidade. É difícil você receber uma notícia dessa, porque tem toda aquela questão do filho idealizado e de tudo mais, dos sonhos, né, que você coloca dentro da sua gestação ali, e você quer aquilo para a tua vida, que seja perfeita, e não tem vida perfeita, né? Mas as barreiras atitudinais, as coisas que a gente enfrenta no nosso dia a dia, é muito cruel ainda. Muito difícil você ter que colocar um cordão no pescoço de um filho para você poder frequentar um local público para as pessoas entenderem o comportamento dele. Então, assim, o meu trabalho dentro do Centro de Referência do Autismo foi uma escolha muito certa que eu fiz. É um desafio diário, né? E são muitas vidas que você acompanha, são muitos enfrentamentos. É uma partilha de histórias ali vasta, cabe um livro não, cabe muitos livros, né? Em todas as questões. Se você pensar em todos os meios sociais, de saúde, de educação, familiar,
Porque o preconceito já começa dentro da própria família, né? Sim. Então você vive histórias e tem dias que eu também estou vivendo aquelas barreiras todas e as histórias. Quantas vezes eu cheguei ali, eu engoli meu choro para ouvir o choro de outras pessoas. Talvez naquele dia eu não estava tão preparada assim para poder aconselhar e dizer alguma coisa, porque eu estava vivendo a mesma situação. Mas aí você tem que, né, vamos cuidar disso primeiro para depois a gente cuidar da outra parte, né? Então, o nosso dia a dia é assim, né? A aventura de ter um filho com deficiência é o maior amor do mundo, é um amor em dobro, porque você cuida desse teu filho como se fosse um diamante, né? Mas ainda a gente enfrenta muitas barreiras sociais, principalmente das outras pessoas, né? Quando eu precisei trocar de escola, você sabe o quanto que eu sofri, né? Não Sim. só eu, como todas as outras mães, mas principalmente por ter que passar de novo por todo esse processo da porta fechada na tua cara, ou se não das coisas absurdas que a gente ouviu. Eu achei que eu não ia ouvir tanto, né? Mas eu ouvi muito ainda e isso me deixou muito triste, porque eu percebo que eu não sou a única pessoa que ainda tem esse enfrentamento, né? Ver esse modelo que a Carol mostrou para nós hoje, né, mais uma vez, do trabalho lindo que é feito lá, traz muita esperança. Porque quem sabe um dia isso possa acontecer na nossa educação. Quem sabe isso de cima para baixo começa a ter uma visão diferente e que as pessoas não sejam hipócritas o suficiente em dizer que o que há hoje funciona muito bem, está de parabéns e que ótimo, que coisa maravilhosa. No papel é muito lindo, sim. Mas ainda nós não temos pessoas preparadas para isso. Sim. Os nossos filhos estão nas mãos, às vezes, de pessoas que não têm nenhum preparo realmente. Sim, sim. E aí você não sabe o que ele está fazendo ali, né? Então, eu acho que tem muita coisa para mudar, eu acho que tem muita coisa para acontecer. Hoje eu posso me respaldar em relação à saúde, porque é onde eu atuo, e ainda nós temos muita coisa para fazer dentro da saúde, que está na educação. Né? Nossa! Que a gente precisa aí, tem vários modelos e ainda várias formas, né? Estruturas diferenciadas dentro de estado, município, escola particular e tudo mais. Então, a gente precisa ainda encontrar aí formas de enfrentar esses desafios que são muito grandes ainda. Eu imagino. Quero agradecer a sua presença, Karina. Dizer que talvez a gente convide novamente, embora eu sei que a sua agenda é bastante apertada. Eu venho, você sabe que eu venho. A Nicole já colocou aqui pra gente, ó, o link para emissão de certificado. Então, quem quiser, ficou com a gente até agora, até o final. Quem quiser o certificado dessa live, é só preencher esse formulário que depois vai para vocês no e-mail de vocês. Principalmente para quem ainda está na fase de contar estágio, né? E fazer a formação do currículo. Posso fazer um convite? Opa, aproveitar o espaço. Aí, né? É verdade, nós temos aí um simpósio chegando. Tem, dia 2 agora de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no nosso simpósio. Vem gente muito boa falar. Ai, Karina, eu ouvi tanta crítica com relação ao horário, você sabia? O pessoal muito gente, criticando. Mas imagina como é que você ia colocar as pessoas palestrando à noite, né? Não tem como, simpósio geralmente é o dia todo. É o dia todo, simpósio é o dia todo. Mas quando você faz foi o da educação, eu ia lembrar agora, quando a gente teve, há uns anos atrás, que teve o simpósio da educação, foi em sábado e domingo, o dia inteiro. Mas aí, para ter coro, né, para ter adesão, todo mundo da rede pública teve depois 2 folgas para tirar, né? Então tem muitas coisas envolvidas, né? E eu até peço para quem quiser sugerir. A Secretaria da Educação, será que vai liberar os servidores, as professoras, para estar participando? Acho tão necessário, né? Isso. Já que é um evento da pelo prefeitura, menos algumas pessoas, né, de cada escola, unidade, de cada unidade.
né, dar essa oportunidade, né? Ou aproveitar esse evento, né, que é de extrema importância e cancela, então, a aula, no caso, e eles vão todos. Eu acho que eu não sei o calendário, eu acho que é muito apertado, né? Então, não há essa possibilidade. Mas tem gente muito boa, né? Tem temas aí diversos dentro da questão do autismo. A gente tentou trazer pessoas... Quero fazer o possível para estar indo também, participar. Que bom. Vai ser um prazer te ver lá. E quanto mais pessoas puderem, né, estar participando, pelo menos as pessoas das escolas particulares, separar sempre alguém da gestão que possa estar indo, né? Sim. Saindo. São 2 dias, né? Do dia 2 e o dia 3 é o dia todo, né? Tem uma pausa aí para almoço. E de acordo com a disponibilidade de cada um, tá indo aí nas palestras. Nas palestras, pode se inscrever e frequentar só as que você consegue, né? Pode estar indo. Talvez sim. depois não participar da plenária, porque termina com isso, né? Sim. Aí eu acho que sim. Tem algumas coisas Deixa eu ver aqui para confirmar. E eu também queria convidar todos vocês para participar da caminhada do dia 7 de abril, que vai ser com início às 8 horas da manhã, no domingo, na frente da Prefeitura, do Paço Municipal da Prefeitura Municipal. E aí, com o caminho, né, pela Rua 2, pela 9 de julho, seguindo até o Parque Infantil. Certo. E eu vi que tem uma camiseta já rolando, né? Tem uma camiseta rolando. Lá na página da Ampara tem as novidades aí da camiseta. E eles podem encontrar na página da Ampara ou no seu meu também, Instagram também, no meu Instagram, Karina Maia Oficial, também tem lá as informações. Né? O pessoal da Ampara está realizando esse evento mais um ano. Eu representei a Ampara durante muito tempo. Hoje ela está com uma nova diretoria, assumiu uma nova diretoria que está fazendo um trabalho muito bacana. Que bacana. Né? Eles estão levantando aí a instituição. Eu acho que ela merece muito, porque a Ampara fez como muitas nós aqui, coisas, né, na luta para levantar a associação. Nós estamos nisso. Não é fácil, né, Paula? Não. A gente quer abraçar umas lutas e são para algumas pessoas mesmo, né? Não dá. Nem todo mundo consegue acompanhar. Não. Então, esse ano nós também invertemos o trajeto. O ano passado deu muito certo. Então, esse ano nós conseguimos também a carreta avassaladora, né? Essas que tem os bonecos. Furacão. Isso. E aí as crianças vão, aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior com mobilidade, pessoas com deficiência física, acabam indo de carreta e eles amam, né? Nossa, vão se divertir. E chegando no parque, tem as atividades lá para as crianças, pipoca, algodão doce. Então eu espero que todo mundo possa comparecer, toda a família. É um evento de conscientização, é muito gostoso e emocionante. É um momento onde nós aparecemos, né? Onde as famílias se mostram que nós existimos. Né? Isso. Que os pais existem, que essas famílias estão aí na luta ainda pelos direitos, né, dos nossos filhos. Nós estamos aí lutando por isso e para conscientizar a comunidade. É um evento de conscientização mesmo, mas é muito bacana. Então, quem puder ajudar, quem quiser ajudar de alguma forma, quiser comprar camiseta, tem todas as informações lá. Isso. Então, a Ampara, realização da Ampara, o Centro Municipal de Referência do Autismo como apoiadora, a Prefeitura Municipal de Araraquara, a Assessoria da Pessoa com Deficiência, que é da Secretaria de Direitos Humanos, e a Secretaria de Saúde. Olha, bastante gente envolvida nisso, né? Sim. E o simpósio também a gente consegue essas informações no site no Instagram da Prefeitura, que hoje apareceu bastante para mim. Sim. E também essas informações são sempre compartilhadas no grupo de WhatsApp que a gente tem, que chama Educa Podcast, que é onde eu compartilho as informações a respeito da educação, o que está acontecendo, e também onde a gente compartilha a respeito dessas lives. E o simpósio é gratuito, viu, Paula? E quem quiser ser adicionado nesse grupo, é só colocar aí nos comentários que a gente adiciona depois. É um grupo de WhatsApp que chama Educa Podcast. E também vou pedir aqui para vocês seguirem a gente na rede social, que é @aescolaspar.
É um pouquinho difícil, mas se você colocar ali, aqui no próprio Instagram, você já vai, no próprio Facebook, vocês já vão encontrar. Tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês. Eu espero que a gente se encontre novamente daqui 15 dias, numa segunda-feira, onde a gente escolheu para ser o dia do Educa Podcast. E até daqui 15 dias para todos vocês. Um grande beijo, uma boa noite. Beijo.